Olá! Seja bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eleanor. Quando Eleanor chegou no banco deles no ônibus na manhã seguinte, Park não se levantou para dar-lhe passagem. Ele só passou para o outro lado. Parecia que ele não queria olhar para ela. Apenas lhe entregou uns gibis e virou o rosto. Steve falava alto e pelos cotovelos. Talvez ele sempre fosse assim. Quando ela ficava de mãos dadas com Park, mal podia ouvir seus próprios pensamentos. Todo mundo no fundo do ônibus estava cantando um grito de guerra do Nebraska. Haveria um jogo importante no fim da semana seguinte, contra Oklahoma ou Oregon, ou algo assim. O Sr. Stisman deu créditos a mais para todo mundo que usou vermelho naquela semana. Não era de se esperar que o Sr. Stisman fizesse o tipo torcedor, mas pelo visto ninguém estava imune. A não ser Park. Ele usava uma camisa do U2 com a foto de um garotinho no peito. Eleanor passara a noite em claro, pensando que ele devia estar farto dela. Então o que mais queria era acabar com o sofrimento. Ela puxou a ponta da manga da camisa dele. Oi, disse ele baixinho. Já cansou de mim? Ela perguntou. Não saiu em tom de brincadeira, porque não era. Ele balançou a cabeça, mas manteve os olhos grudados na janela. Está bravo comigo? Ela insistiu. Os dedos dele estavam entrelaçados, soltos sobre as pernas, como se ele estivesse pronto para rezar. Mais ou menos, ele respondeu. Desculpe. Você não sabe por que eu tô bravo. Mesmo assim, desculpe. Ele olhou para ela e sorriu um pouco. Quer saber por quê? Não. Por que não? Porque deve ser alguma coisa que eu não consigo evitar. Tipo o quê? Tipo ser esquisita, ela disse. Ou ficar hiperventilando na sua sala de estar. Acho que foi um pouco culpa minha. Desculpe. Eleanor, pare, escute. Estou bravo porque senti que você já queria ir embora lá de casa assim que entrou. Talvez até antes disso. Eu achei que lá não era lugar para mim, ela disse, num tom que não dava para ser ouvido pelos dementes do fundão. Sério, a cantoria deles era pior do que a gritaria. Senti que você não me queria ali, continuou, um pouco mais alto. O jeito que Park a olhou em seguida, mordendo o lábio inferior, a fez pensar que ela estava pelo menos um pouco certa. Queria estar totalmente errada. Queria que Park dissesse que ele a queria na casa dela. Na casa dele. Que ela voltasse e tentasse de novo. Park disse algo, mas ela não conseguiu ouvir porque a molecada voltara a cantar. Steve estava de pé no fim do corredor, agitando os braços de gorila como se fosse maestro. Vai lá, ruiva! Vai lá, ruiva! Vai lá, ruiva! Ela olhou ao redor. Todos cantavam a mesma coisa. Vai lá, ruiva! Vai lá, ruiva! Eleanor ficou com os dedos gelados. Olhou ao redor de novo e notou que todos a encaravam. Olhou para Park. Ele sabia também. Olhava fixo para frente. Fechava as mãos em punhos ao lado dos quadris. Parecia alguém que ela jamais vira na vida. Vai lá, ruiva! Não tem problema, ela disse. Ele fechou os olhos e balançou a cabeça. O ônibus estava parando em frente à escola e Eleanor mal podia esperar para sair. Ela se forçou a permanecer sentada até que o ônibus parasse. Caminhando então lentamente à frente, a cantoria virou riso. Park veio logo atrás dela, mas parou assim que saiu do ônibus. Jogou a mochila no chão e tirou o casaco. Ei, ela disse, parando a seu lado. Espere, não. O que você está fazendo? Vou dar um jeito nisso. Não, deixe pra lá. Não vale a pena. Você vale a pena, ele disse, ferozmente olhando-a. Você vale a pena. Não é por minha causa, ela falou. Queria contê-lo, mas julgou que ele não lhe pertencia para que o contivesse. Não quero que faça nada.
Cansei de ver você passar vergonha. Steve estava saindo do ônibus e Park cerrou os punhos mais uma vez. Eu passar vergonha? Ou você passar vergonha? Ele a fitou sentindo. E mais uma vez ela soube que tinha razão. Saco. Por que ele ficava confirmando tudo que ela pensava de chato sobre ele? Se for fazer isso por mim, ela disse, o mais feroz que pôde. Então me escute. Não quero que faça. Ele a olhou nos olhos. Os dele eram tão verdes que pareciam amarelados. A respiração ofegante, o rosto avermelhado de rubor sob a pele dourada. É por minha causa? Ela perguntou. Ele fez que sim. Perfurou-a com os olhos. Parecia implorar por algo. Não tem problema, ela disse. Por favor, vamos para a aula. Ele fechou os olhos e finalmente assentiu. Ela se curvou para pegar o casaco e ouviu Steve dizer: Isso aí, ruiva! Mostra quem manda! Aí Park perdeu a cabeça. Quando ele se virou para ver, ele já tinha jogado Steve contra o ônibus. Os dois pareciam Davi e Golias, se Davi tivesse chegado perto bastante para apanhar de Golias. A garotada já estava gritando: briga! Quando todo mundo começou a cantar, Eleanor correu para eles também. Ouviu Park dizer: Não aguento essa sua boca. E ouviu Steve retrucar: Tem certeza disso? Ele empurrou Park com força, mas o garoto não caiu. Deu alguns passos para trás, depois agitou os ombros para a frente, girou no ar e chutou o Steve bem na boca. A multidão toda congelou. Tina gritou. Steve se jogou para a frente assim que Park pousou, brandiu os punhos gigantes e atacou Park na cabeça. Eleanor pensou que presenciaria a morte dele. Correu e entrou no meio da briga, mas Tina já estava lá, e logo chegou um dos motoristas e um assistente do diretor, todos tentando separá-los. Park ofegava com a cabeça pendendo. Steve mantinha a mão na boca. Uma cascata de sangue jorrava sobre o queixo dele. Caramba, Park, o que foi isso? Acho que você quebrou meu dente. Park ergueu a cabeça, o rosto todo ensanguentado. Ele cambaleou para a frente e o assistente do diretor o amparou. Deixe a minha namorada em paz. Eu nem sabia que ela era sua namorada mesmo, Steve gritou. Mas um monte de sangue jorrou da boca dele. Poxa, Steve, isso não devia fazer diferença. Faz diferença, Steve retrucou. Você é meu amigo. Eu não sabia que ela era sua namorada. Park colocou as mãos nos joelhos e balançou a cabeça, espirrando sangue na calçada. Então, ela é. Tá bom, disse Steve. Calma, cara. Havia adultos o bastante para acompanhar os meninos até a escola. Eleanor levou o casaco e a mochila de Park para o armário dela. Não sabia o que fazer com eles. Não sabia também o que fazer consigo mesma. Não sabia o que sentir. Devia sentir-se feliz por Park ter dito que ela era sua namorada? Não. Que ele tivesse perguntado o que ela achava dessa história de namoro. E não que ele tivesse dito com felicidade. Disse com a cabeça baixa, com o rosto pingando sangue. Ela deveria se preocupar com ele? Será que tinha ficado com alguma sequela no cérebro, mesmo falando normalmente? Será que teria um acesso e entraria em coma? Sempre que alguém na família dela brigava, a mãe começava a gritar: Na cabeça não, na cabeça não! Além disso, era errado sentir-se preocupada com o rosto dele. Steve tinha um tipo de rosto que podia ficar sem um ou dois dentes. Algumas lacunas no sorriso dele apenas incrementariam o estilo monstrengo brutamontes que ele almejava. Mas o rosto de Park era uma peça de arte. Não aquele tipo esquisito, feio de arte. Park tinha um estilo de rosto que alguém pinta por não querer que a história o esqueça. E será que Leonor deveria continuar brava com ele? Deveria ficar indignada? Deveria gritar com ele quando o visse na aula de inglês, dizendo: Foi por minha causa? Ou por você mesmo? Ela pendurou o casaco dele no armário e inclinou-se lá dentro para respirar fundo. O cheiro era de Irish Springs, com um toque de pot-pourri, mas um cheiro que ela não conseguia descrever com uma palavra que não fosse garoto.
Park não foi à aula de inglês, nem a de história, e não entrou no ônibus depois da aula. Steve também não. Tina passou pelo lugar em que Eleanor se sentava com o queixo para o alto. Eleanor desviou o olhar. Todo mundo no ônibus conversava sobre a briga. Kung Fu, mano! Dave Carradine! Que Dave Carradine? Chuck Norris, velho! Eleanor desceu no ponto em que Park descia. Park. Levou 2 dias de suspensão. Steve levou 2 semanas, visto que fora sua terceira briga no ano. Park ficou se sentindo um pouco mal por isso, já que começara a briga. Mas depois pensou em todas as coisas ridículas que Steve fazia e pelas quais nunca era punido. A mãe do Park ficou tão brava que nem foi buscá-lo. Ligou para o trabalho do pai. Quando este apareceu, o diretor pensou que era o pai de Steve. Na verdade, começou ele, apontando para Park. Esse aqui é o meu filho. A enfermeira da escola disse que o Park não teve que ir ao hospital, mas a aparência dele era péssima. Estava com um olho roxo e provavelmente quebrara o nariz. Steve, por sua vez, teve de ir ao hospital. O dente estava solto e a enfermeira tinha quase certeza de que ele quebrara um dedo. Park esperou na sala do diretor com gelo no rosto enquanto ambos conversavam. A secretária trouxe-lhe um refrigerante que pegou na sala do diretor. O pai não disse nada enquanto não entraram no carro. Taekwondo é uma arte de autodefesa, disse ele sério. Park não respondeu. Seu rosto inteiro latejava. A enfermeira não tinha autorização para lhe administrar analgésicos. Você o chutou na cara mesmo? Perguntou o pai. Park fez que sim. Teve que dar um chute no ar? Pulo com gancho reverso. Park grunhiu. Tá brincando. Park tentou olhar feio para o pai, mas qualquer expressão o fazia sentir que lhe atiravam pedras na cara. Sorte dele que você usa esse tênis pequeno, disse o pai. Até em pleno inverno. Falando sério, pulo com gancho reverso, Park? Park fez que sim. Sua mãe vai voar pelo teto quando te encontrar. Estava na casa da sua avó, chorando ao me ligar. O pai tinha razão. Quando Park entrou, a mãe estava praticamente incoerente. Ela o pegou pelos ombros e o encarou maneando a cabeça. Brigando, disse ela, metendo o dedo indicador no peito dele. Brigando feito um menino mal-educado. Ele a vira brava assim com Josh, ocasião em que chegou a jogar um vaso de flores na cabeça do irmão, mas nunca com ele. Que feio, disse ela. Muito feio. Não acredito que você fez isso. O pai tentou colocar a mão no ombro da esposa, mas ela o repeliu. Pega um bife para o menino, Harold, disse a avó, sentando Park à mesa da cozinha e inspecionando o rosto dele. Não vou desperdiçar bife com isso, respondeu o avô. O pai abriu um armário para pegar analgésicos e um copo de água para o filho. Consegue respirar? Perguntou a avó. Pela boca, respondeu o garoto. Seu pai quebrou o nariz tantas vezes que só consegue respirar por uma narina. Por isso que ele ronca feito um trem de carga. Chega de taekwondo, disse a mãe. Chega de luta. Mindy, argumentou o pai. Foi só uma briga. Ele estava defendendo uma menina com quem todo mundo mexe. Não é uma menina, Park grunhiu, e sua voz fez todos os ossos de seu rosto vibrarem de dor. É minha namorada. Pelo menos ele achava que era. É a Ruivinha? Perguntou a avó. Eleanor, disse ele. O nome dela é Eleanor. Nada de namorada. Nada, falou a mãe, cruzando os braços. Castigo. Eleanor. Quando Eleanor tocou a campainha, o cara do Magnum PI atendeu a porta. Oi, disse ela tentando sorrir. Eu estudo com Park, estou com os livros e as coisas dele. O pai de Park mediu a garota de alto a baixo, mas não como se estivesse admirando, felizmente. Estava mais analisando mesmo, o que foi igualmente desconfortável. Você é a Ellen? Perguntou ele. Eleanor, isso, desculpe. Só um minuto. Antes que ele pudesse dizer que só queria deixar as coisas de Park, o homem saiu andando.
Deixou a porta aberta, por isso Eleanor conseguiu ouvi-lo falando com alguém. Provavelmente na cozinha. Devia ser a mãe do Park. Ah, vai, Mindy. Depois. Só alguns minutos. E um pouco antes de ele voltar à porta. Com esse apelido de Ruivona, pensava que ela era muito maior. Eu só vim trazer isso, disse Eleanor quando ele abriu a tela da porta. Obrigado, ele respondeu. Entre. Eleanor abraçou a mochila de Park. É sério, filha, disse ele. Entre e entregue para ele você mesma. Tenho certeza de que ele quer te ver. Não tenha, pensou ela. Contudo, Eleanor o acompanhou pela sala, cruzando o corredor até o quarto de Park. O pai dele bateu de leve à porta e olhou lá dentro. Ei, Maguila, tem visita para você. Quer passar pó no nariz primeiro? Ele abriu a porta para Eleanor, depois saiu andando. O quarto de Park era pequeno e atolado de coisas. Pilhas de livros, fitas e gibis, miniaturas de avião, miniaturas de carro, jogos de tabuleiro. Havia um sistema solar que rodava pendurado por cima da cama dele, como um daquelas coisas que se pendura sobre um berço. Park estava na cama, tentando erguer-se pelos cotovelos, quando ela entrou. Ela se assustou quando viu o rosto dele, muito pior do que antes. Um dos olhos estava fechado e tão inchado e o nariz grande e roxo. Deu vontade de chorar e de beijá-lo, porque pelo visto qualquer coisa dava vontade de beijá-lo. Park podia dizer que ele tinha piolho e lepra e vermes parasitas vivendo em sua boca e mesmo assim ela usaria gloss de menta. Nossa! Você tá bem? Ela perguntou. Park fez que sim e sentou-se recostando-se na cabeceira. Ela largou os livros e o casaco dele e foi até a cama. Ele abriu espaço para ela e ela se sentou. Uau! Ela disse. E caiu de costas batendo em Park. Ele gemeu e segurou o braço dela. Desculpa. Ai, meu Deus, você tá bem? Não sabia que era cama d'água. Só de falar isso deu vontade de rir. Park riu um pouco também. Pareceu mais um ronco. Minha mãe comprou, disse ele. Ela acha que faz bem para as costas. Ele mantinha os olhos fechados quase por completo, até mesmo o que não estava machucado, e não abria a boca ao falar. Tá doendo muito? Ela perguntou. Ele fez que sim. Não soltou o braço dela, mesmo depois que ela recobrou o equilíbrio. Na verdade, estava segurando-o com mais força ainda. Ela ergueu a outra mão e tocou de leve o cabelo dele. Afastou-o da testa. Era uma sensação de maciez e vigor ao mesmo tempo, como se ela pudesse sentir cada fio em seus dedos. Desculpa, ele disse. Ela não perguntou por quê. Havia lágrimas brotando da fresta aberta do olho esquerdo dele e outra escorrendo pela bochecha direita. Ela pensou em limpá-las, mas não quis tocar-lhe o rosto. Tudo bem, disse somente, e apoiou a mão no colo. Ficou imaginando se ele ainda estava tentando terminar com ela. Se sim, ela não criaria caso. Estraguei tudo? Ele perguntou. Tudo o quê? Ela sussurrou com receio de que até suas palavras fossem doloridas. Tudo da gente? Ela fez que não, ainda que provavelmente ele não a estivesse vendo. Não. Impossível, ela respondeu. Ele percorreu o braço de Eleanor com a mão e apertou a dela. Ela pôde ver os músculos contraindo-se no antebraço dele e por baixo da manga da camiseta. Acho que estragou seu rosto, continuou ela. Ele gemeu. O que não tem problema, ela disse. Porque você era bonito demais para mim, afinal. Você me acha bonito? Ele perguntou sério, puxando a mão dela. Ela ficou feliz por ele não poder ver sua expressão. Eu acho lindo, de tirar o fôlego, como a pessoa num mito grego, que faz um dos deuses não se importar mais em ser um deus. De algum modo, os hematomas e o inchaço deixavam Park ainda mais lindo. Seu rosto parecia pronto para romper o casulo e libertar-se. Eles vão continuar tirando sarro de mim, ela soltou. A briga não muda nada.
Você não pode sair batendo nas pessoas toda vez que alguém me chamar de estranha ou feia. Promete que não vai acontecer de novo? Promete que vai tentar não se importar? Ele puxou a mão dela de novo e balançou a cabeça devagar. Porque não importa para mim, Park. Se você gosta de mim, ela disse. Eu juro por Deus, nada mais importa. Ele se encostou na cabeceira e puxou-a para seu peito. Eleanor, quantas vezes tenho que te dizer, ele falou por entre os dentes, que não gosto de você? Park estava de castigo e não voltaria à escola até sexta-feira. Mas ninguém incomodou. Mas ninguém incomodou Eleanor no dia seguinte no ônibus, nem no restante do dia. Depois da aula de educação física, ela deparou com mais bobagens escritas em seu livro de química. Vai, dá logo! Num roxo brilhante. Em vez de apagar, Eleanor rasgou a capa e jogou-a fora. Podia não ter grana para ser uma pateta, mas se virava muito bem com um saco de papel pardo. Quando Eleanor chegou em casa depois da escola, a mãe a acompanhou até o quarto dos irmãos. Havia 2 pares novos de jeans da Goodwill sobre a cama dela. Achei um dinheirinho quando estava lavando roupa, disse a mãe, o que significava que o Rich deixara acidentalmente a quantia das calças. Se ele chegasse bêbado em casa, jamais perguntaria sobre o dinheiro, julgaria somente que o gastara no bar. Sempre que a mãe de Eleanor encontrava algum dinheiro, tentava gastar com coisas que o Rich jamais notaria. Roupas para Eleanor, cuecas novas para o Ben, latas de atum e pacotes de farinha, coisas que ficariam escondidas na gaveta e armários. Sua mãe tinha se tornado uma espécie de agente duplo genial desde que começou a se relacionar com Rich. Era como se ela mantivesse todos ali vivos, apesar dele. Eleanor provou as calças antes que chegassem alguém em casa. Estavam um pouco largas, mas eram muito melhores do que tudo mais que ela tinha. Todas as outras calças tinham algum defeito, zíper quebrado ou rasgo no cavalo. Algum probleminha que ela tinha de esconder o tempo todo puxando a camisa para baixo. Seria legal usar calças que não tinha nada mais de errado além do tamanho exagerado. O presente para Maisie foi uma sacola de Barbies, com pouca roupa. Quando a garota chegou em casa, deitou as bonecas na cama debaixo do beliche e ficou tentando reunir peças para completar 1 ou 2 conjuntinhos. Eleanor sentou-se na cama com ela e ajudou-a a pentear e a prender os cabelos frisados das bonecas. Queria um Ken também, disse Maisie. Na sexta pela manhã, quando Eleanor chegou ao ponto de ônibus, Park já estava lá, esperando por ela. 23. Park. O olho dele passara de roxo para azul, para verde, para amarelo. Quanto tempo de castigo? Perguntou ele à mãe. Tempo suficiente para você se arrepender da briga. Eu já me arrependi, ele retrucou. Mas não era verdade. A briga transformara alguma coisa no ônibus. Park passara a sentir-se menos ansioso, mais relaxado. Talvez por ter enfrentado Steve. Talvez por não ter mais nada a esconder. Além disso, ninguém da galera do ônibus tinha visto alguém chutar daquele jeito antes. Foi fantástico, disse Eleanor, no caminho para a escola alguns dias depois da briga. Onde aprendeu a fazer aquilo? Meu pai me faz aprender taekwondo desde que eu entrei no jardim de infância. Foi meio que um chute babaca, convencido. Se Steve tivesse usado a cabeça, podia ter agarrado a minha perna ou me puxado. Se Steve usasse a cabeça, ela disse. Pensei que você tivesse achado ruim. Achei. Ruim e fantástico. São os meus nomes do meio. Quero tentar de novo. Tentar o quê de novo? Esse golpe de Karate Kid? Acho que isso seria menos fantástico. Você tem que aprender quando é a hora de deixar quieto. Não. Quero que vá lá em casa de novo. Quer ir? Não tem porquê. Você tá de castigo. É. Eleanor. Todos na escola sabiam que Eleanor era o motivo pelo qual Park Sheridan tinha chutado Steve Dixon na boca.
Um aluno, na aula de geografia, perguntou-lhe se era verdade que os dois a estavam disputando. Não, ela disse, pelo amor de Deus. Mais tarde desejou ter dito sim, porque se a história chegasse até a Tina, ela ficaria furiosa. No dia da briga, Denise e Bibi queriam que Eleanor contasse cada detalhe sangrento, principalmente os detalhes sangrentos. Acompanharam Eleanor na hora do almoço e se sentaram com ela. Denise comprou um sorvete para Eleanor para comemorar. Qualquer um que acabe com o Dixon é meu amigo, disse Denise. Eu nem cheguei perto do Steve, Eleanor explicou. Mas você foi a causa do acabamento, disse Denise. Ouvi dizer que seu boy chutou o Steve com tanta força que ele chorou sangue. Não é verdade, Eleanor retrucou. Gata, você tem que aprender uma lição sobre usar seu próprio brilho, disse Denise. Se meu Josney acabasse com Steve, eu andaria por esse lugar cantando aquela música do rock. Na, 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 na. Isso fez Bibi dar uma risadinha. Tudo que Denise fazia ou dizia, Bibi dava uma risadinha. Eram melhores amigas desde o ensino fundamental, e quanto mais Eleonora as conhecia, mais se sentia honrada por permiti-la que entrasse em sua turma. Apesar de tratar-se de uma turma esquisita, Denise estava usando um de seus macacões, uma camiseta rosa por baixo, faixas amarelas e cor-de-rosa nos cabelos e uma bandana rosa amarrada ao redor da perna. Quando estavam na fila para o sorvete, um garoto passou e disse que ela parecia a Punk, a levada da breca, negra. Denise nem lhe deu atenção. Não me preocupo com essa gentalha, disse ela a Eleonor. Já tenho namorado. Josney e Denise estavam noivos. Ele já se formara e trabalhava como assistente de gerência na Shopco. Pretendiam se casar assim que Denise atingisse a maioridade. E seu namorado é uma graça, disse Bibi dando uma risadinha. Quando Bibi ria, Eleanor ria junto. O riso dela era tão contagiante e ela vivia com uma expressão maníaca de surpresa. Aquela expressão de quem não consegue ficar sério jamais. Eleanor não deve concordar, Denise provocou. Ela só se interessa por assassinos de sangue frio. Parque. Quanto tempo de castigo? Parque perguntou ao pai. Não sou eu quem mando, é sua mãe. O pai estava sentado no sofá lendo a revista Soldier of Fortune. Ela disse que é para sempre, Parque falou. Então acho que é para sempre. Já estavam chegando as férias de Natal. Se Parque continuasse de castigo durante o Natal, teria que passar 3 semanas sem ver Eleanor. Pai, tenho uma ideia, disse o pai, pondo a revista de lado. Você pode sair do castigo assim que aprender a dirigir o carro manual. Então vai poder dirigir por aí com a namorada. Que namorada? Perguntou a mãe. Ela veio da porta de entrada da casa, trazendo compras. Parque levantou-se para ajudá-la. O pai levantou-se para recebê-la com um beijo de língua. Eu disse ao Parque que vou tirá-lo do castigo se ele aprender a dirigir carro manual. Eu sei dirigir, Parque gritou da cozinha. Aprender a dirigir em carro automático é como aprender a fazer flexão de menina, o pai retrucou. Nada de menina, disse a mãe. Tá de castigo. Mas até quando? Parque perguntou, voltando à sala. Os pais estavam sentados no sofá. Não podem me deixar de castigo para sempre. Podemos sim, disse o pai. Por quê? Perguntou o garoto. A mãe parecia nervosa. Vai ficar de castigo até parar de pensar nessa menina problema. Parque e o pai irromperam sua discussão para afitar a mãe. Que menina problema? Parque perguntou. A ruivona? O pai perguntou em seguida. Não gosto dela, disse a mãe. Dura feito aço. Ela vem à minha casa e chora, muito esquisita. E de uma hora para outra você chuta amigo e a escola liga, rosto quebrado. E todo mundo me diz que a família é problema. Só problema. Não quero. Park respirou fundo e se conteve. Seu interior estava todo quente demais para que ele dissesse algo. Mindy, disse o pai, erguendo um dedo para o filho, com quem diz, espere um minuto. Não,
disse ela. Não e não. Nada de menina branca esquisita em casa. Não sei se você reparou, mas meninas brancas esquisitas são minha única opção, disse Park, o mais alto que pôde. Mesmo irritado como estava, não conseguia gritar com a mãe. Tem outras meninas, disse ela. Boas meninas. Ela é uma boa menina, Park argumentou. Você nem a conhece. O pai estava em pé, empurrando Park para a porta. Vá, disse ele gentilmente. Vá jogar basquete ou outra coisa. Boas meninas não se vestem como meninos, retrucou a mãe. Vá, vá, disse o pai. Park não estava com vontade de jogar basquete e fazia frio demais lá fora para ficar sem casaco. Ele ficou parado em frente à casa por alguns minutos. Depois disparou em direção à casa dos avós. Bateu a porta e em seguida abriu. Eles nunca trancavam a casa. Os dois estavam na cozinha assistindo Family Feud. A avó fazia linguiça polonesa. Park! Exclamou ela. Parece até que eu sabia que você viria. Fiz um monte de batata frita. Pensei que estivesse de castigo, disse o avô. Shh, Harold. Não tem essa de castigo com os avós. Tudo bem com você, filho? Tá todo vermelho. Só tô com frio, respondeu Park. Vai ficar pro jantar? Vou. Depois do jantar, ficaram assistindo a Matlock. A avó fazia crochê trabalhando num cobertor para um chá de bebê. Park fitava a televisão, mas não absorvia nada. A avó enchera a parede de trás da TV com fotografias de 8x10. Havia fotos do pai dele e do irmão mais velho deste, que morreram no Vietnã, e fotos de Park e Josh de cada ano escolar. Havia uma foto menor dos pais dele no dia do casamento. O pai usava o uniforme e a mãe uma mini saia rosa. Alguém escrevera Seul, 1970, no canto. O pai tinha 23 anos, a mãe somente 18. Apenas 2 anos a mais que Park. Todos pensaram que ela devia estar grávida, segundo o pai dele, mas não estava. Praticamente grávida, disse o pai, mas é diferente. Só estávamos apaixonados. Park não esperava que sua mãe gostasse de Eleanor. Não logo de cara, mas não esperava que a rejeitasse. Ela era tão legal com todo mundo. Sua mãe é um anjo, dizia sempre a avó. Era o que todos diziam. Os avós o mandaram de volta para casa depois de Hill Street Blues. A mãe já havia ido para a cama, mas o pai estava sentado no sofá esperando por ele. Park tentou passar direto. Sente-se aí. Park se sentou. Não está mais de castigo, disse o pai. Por que não? Não importa por quê. Não está de castigo e sua mãe pediu desculpas, viu? Pelo que ela disse. Tá falando da boca para fora. O pai suspirou. Bom, talvez sim, mas também não importa. Sua mãe quer o melhor para você, certo? Não foi sempre assim? Acho que sim. Então, ela só está preocupada com você. Acha que pode ajudá-la a escolher uma namorada do mesmo jeito que ajuda a escolher suas aulas e suas roupas. Ela não escolhe as minhas roupas. Nossa, Park, dá para ficar quieto e escutar? Park ficou calado, sentado na poltrona azul. Isso é novidade pra gente, sabe? Sua mãe pediu desculpas por ter magoado você e quer que você convide sua namorada para jantar. Para fazê-la se sentir mal e esquisita? Bom, ela é meio esquisita, né? Park não tinha mais energia para se irritar. Suspirou e deixou a cabeça pender na poltrona. O pai continuou a falar. Mas não é por isso que você gostou dela? Park sabia que ainda devia estar bravo. Sabia que boa parte da situação permanecia totalmente errada e fora do lugar. Mas não estava mais de castigo. Poderia passar mais tempo com Eleanor. Talvez até conseguissem ficar sozinhos. Park mal podia esperar para contar isso a ela. Não podia esperar até a manhã seguinte.